Então vamos continuar aqui com a seção 10.6, relações fasoriais para os componentes RLC. Represente o circuito da figura P.10, P10.6-1, um domínio da frequência usando impedância e fasores. Então, simplesmente nós vamos trocar, né, todos os componentes aqui por fasores e impedância, né? Fazendo isso, nós vamos obter o quê? Esse primeiro fasor, que é 15 com a fase zero, a resistência é 6 mesmo. Esse indutor aqui, gente, tá? Ele é WJL, certo? Então, o L é 2, o W é 4, então aqui eu tenho 8J, certo? A mesma coisa com o capacitor, aqui, tá? Capacitor é menos J dividido por CW. E se você fizer, vai dar isso daqui. Então, é realmente muito simples. Claro, né? Se você caiu de paraquedas aqui, eu imagino que você resolve isso aqui facilmente. E caso tenha alguma dúvida, volte aos primeiros exercícios. E melhor, se você tiver com dúvida nisso, vá para o capítulo 10 imediatamente, tá? E você, por hora, está um pouco atrasado para resolver essas questões, tá? Então vai lá, fica fera e volta. E aqui, o nosso I de T simplesmente eu vou substituir por I de W. E o V de T eu vou substituir por V de W. Questão muito parecida, né? Represente o circuito da figura P.16. Trata do domínio da frequência usando impedâncias e fasores. Então, nós vamos fazer a mesma coisa e a resposta está aqui. Como eu falei, eu não vou ficar repetindo as questões, tá? Mas com certeza eu sempre deixaria a resposta de todos, já que o livro não deixa, né? Continuando, aqui temos o seguinte. Questão interessante, né? Os pares tensão corrente em um componente que se seguem estão de acordo em um componente que se seguem. Uau. Com a convenção passiva, indique se o componente é capacitivo, indutivo ou redutivo e determine o valor do componente. Então, nós temos aqui a letra A, B e C, tá? E na letra A nós temos a nossa tensão e a nossa corrente. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, tá? Eu sei que eu já gravei sobre isso, mas eu acho que seria bom salientar aqui novamente. Até porque está no capítulo 11, né? É o seguinte. Nós vamos analisar sempre a corrente com relação à tensão. É a corrente que vai estar atrasada ou adiantada. Quando se fala de corrente atrasada ou corrente adiantada, circuito capacitivo, circuito indutivo, isso vocês vão ver mais no capítulo 11, a gente está falando da corrente. Aqui nós temos o seguinte, nós temos um cosseno de 400t mais 30. Eu vou até colocar aqui em um programa que é o nosso web.2 Calculator. Vamos clicar em gráfico, eu já cliquei, e nós temos esse gráfico aqui. Eu pergunto a vocês, quem é que vem primeiro? De azul ou de verde? Certo? Lembrando que o de verde, vamos mexer aqui, colocar 3. Eu acho que eu não consegui distinguir. Deveriam colocar aqui, né? Enfim, eu vou colocar 40 que eu vou descobrir. Tá. O primeiro aqui é o azul, certo? O primeiro aqui é o azul. Então, 15 vezes cosseno de 400t, eu coloquei x aqui, mais 30, tá? Ele vai ser a nossa tensão, tá? Então, a tensão de azul. E nós vamos analisar a nossa corrente. Eu vou pegar assim. Claro, a nossa corrente aqui é o seguinte, eu simplesmente transformei ela em cosseno, né?
a gente sabe do seguinte, que eu tenho aqui um seno e quero colocar para cosseno, né? Para mim transformar para cosseno, eu tenho um seno aqui, olha só, sempre a gente faz isso. Então a gente vai adiantar, ou seja, pegar essa função aqui, ó, e adiantar ela para cá. Eu adianto para cá, e isso está no capítulo 11. Então, quando eu adianto, eu coloco ela para trás. E para eu colocar ela para trás, eu preciso somar 90. Basta a gente perceber o seguinte, eu tenho aqui, ó, sempre lembre-se disso. F de x é igual a x, né? E eu tenho essa figura aqui. Se eu colocar x menos 1, o f de x menos 1 aqui, que vai ficar x menos 1, ela vem para cá. Então, um menos aqui, ó, f de x menos 1, ou menos 10, enfim, um menos alguma coisa, vai fazer com que essa função venha para a direita. E um mais, se eu colocar x mais 1, vai fazer com que ela venha para a esquerda, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve analisar e é um pouquinho complicado mesmo. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Então, o que acontece? Eu já tenho aqui um seno de 403 mais 30, né? Para transformar, então eu pego um cosseno, olha só, um cosseno de 400t mais 30, certo? E para transformar isso aqui em um seno, eu tenho que diminuir 90, ou seja, menos 90. Então, eu nunca vou mexer aqui, ó, certo? Eu vou pegar a minha função cosseno, que seria essa daqui, ó, tá vendo? E aí eu vou mexer para ela virar um seno. Então, se eu pegar essa função cosseno, fazer ela aqui, certo? E eu pegar ela e colocar para a direita, né? Aí ela vai virar um seno. Então, simplesmente eu pego o cosseno mais 30 aqui, menos 90, certo? Eu simplesmente torno ela num seno. Então, vamos deixar essa função intacta para você não achar que vai aumentar ou diminuir alguma coisa aqui. Agora, 30 menos 90 é igual a menos 60, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, menos 60, eu vou ter a mesma coisa de seno de 400t mais 30. Foi isso que eu coloquei aqui, certo? Só existe uma diferença, que aqui é 15 e aqui é 15, né? Só que na realidade, o nosso i é 3. Então vamos colocar 3 aqui. E isso vai ficar assim. Como isso fica ruim para enxergar o que eu quero passar, eu vou colocar 15 de novo. Mas na realidade é isso que está acontecendo, certo? Vamos colocar 15 aqui. Aqui é fácil de ver o seguinte. Eu quero perguntar para vocês quem é a função que vem primeiro, certo? É a minha função em azul ou a minha função em verde? Para fazer isso, para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou só colocar aqui. É óbvio que eu estou vendo aqui que vem primeiro é a minha azul, né? Mas nós vamos fazer isso aqui no Paint. Pegar, colocar isso daqui aqui, ó. Rapidinho assim, pode ficar assim mesmo. E vamos só apagar essa parte aqui, ó. E a gente volta de novo. Vamos apagar essa parte e vamos pegar do zero, tá? Então a gente observa isso daqui sempre do zero. Observando do zero, a gente pega e risca aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Isso vai ficar mais ou menos assim.
Então, antes do zero aqui, a gente percebe que a nossa azul vem primeiro e a nossa corrente vem depois. Então, quem vem primeiro é a nossa tensão, né? E depois vem a nossa corrente. Então, a nossa corrente está atrasada. Acho que eu me perdi aqui. Realmente me perdi mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui, eu não sei se eu gravei isso, mas aqui a gente vai observar do zero. E aqui eu só fiz a continuação, tá vendo? E aqui eu fiz a continuação da azul. Quem é que vem primeiro? A azul, que é a nossa tensão. E a nossa corrente vai passando o tempo e vem depois. Tá? Então a nossa corrente está atrasada. Certo? Se eu pegar a minha tensão dessa daqui, ó, e adiantar ela 90 graus, ela vem para cá e aí ela vai ficar atrasada. Vai ficar igual essa daqui. Certo? Eu vou só tentar voltar aqui, espero que eu consiga. E se eu não conseguir, eu tô morto. Meu Jesus, que eu consegui. Tá? Ainda bem que eu consegui. Vamos colocar as duas aqui, certo? Vamos colocar as duas aqui. A outra é cosseno, não importa a amplitude, de 400t mais 30. Essa é a minha tensão e essa é a minha corrente. Olha só. Para eu saber quem está atrasado ou adiantado, a gente pode mexer com o fasor aqui também. Eu vou só diminuir 30 aqui e sempre, sempre eu vou colocar a minha tensão aqui, ó. Seja ela cosseno ou seno, certo? Essa é a minha tensão. Agora, se a minha corrente estiver aqui em cima, ela está adiantada. Aqui ela está adiantada e ela só pode adiantar até 90 graus, certo? Então, sempre que eu pegar o meu cosseno aqui e diminuir alguma coisa, perceba que eu peguei 30 e diminui 90, né? Então, foi o que aconteceu com ela. Ela estava aqui e a minha corrente vai parar aqui, ó. Aqui embaixo ela está atrasada. Quando eu tenho um indutor puro, tá? Isso daqui vai atrasar 90 graus. Então perceba que a diferença de fase de uma para outra é 90 graus. Certo? É 90 graus. Porque o que acontece é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma tensão aqui e outra aqui, né? Certo? Vamos passar aqui do eixo do 90. Quem é que está atrasado e quem é que está adiantado aqui? Eu poderia dizer, essa daqui é a minha corrente, viu? Eu poderia dizer que a minha corrente, ela está adiantada 180 ou ela está atrasada, né? Um ângulo de 180 aqui, pior. Mesmo se eu colocasse ela aqui, ó, vou colocar de vermelho a minha corrente, eu poderia dizer que ela está adiantada, sei lá, 90, 120 graus, ou então que ela está atrasada isso daqui, ó, certo? E se eu colocasse ainda ela aqui, ó, se eu colocasse ela ainda aqui, eu poderia dizer o seguinte, que ela está adiantada isso daqui tudo, sei lá, 300, e atrasada, sei lá, 60. Então isso não existe, tá? Esse tipo de denominação não existe. Se ela está aqui em cima, ela está adiantada. Sempre colocando a minha tensão no zero. E ela está aqui, ela está atrasada. Então a gente sempre vai fazer assim. Para facilitar, é claro que eu poderia ver que o menos 30 aqui é menor do que o... Não, deixa eu só colocar aqui V de T. Colocar I de T aqui, né? Eu estou percebendo aqui que o 30 está maior do que menos 60. Então ela vai estar adiantada. Mas de qualquer forma, vamos diminuir 30 aqui.
vai ficar cosseno de zero e a gente coloca isso daqui aqui. E aí aqui vai ficar no menos 90 a gente coloca aqui, que é o máximo que ela pode atrasar, certo? Então aqui nós temos uma corrente atrasada de menos 90. Isso acontece quando eu tenho um indutor puro. Quando eu tenho um indutor e uma resistência, ela pode vir para cá. Quanto maior o indutor, mais ela vem para cá. Se a minha indutância, né, ou melhor, a minha reatância indutiva for pequena, ela vai ficar aqui. Se tiver só resistência, as duas ficam aqui. Se tiver um capacitor, ela vem para cá. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque isso daqui eu vou falar no capítulo 11, né? Então tenham sempre isso em mente, isso é importantíssimo, tá? Agora, fazendo a questão, a gente tem o seguinte. Outra coisa também que eu gostaria de dizer antes disso. Por que que o meu indutor atrasa, né? Indutor índio e índio é atrasado, né? Dizem que índio é atrasado. Não é eu que estou dizendo. Então, a gente pode pegar por ali. Então, o indutor sempre vai atrasar a corrente. Eu tenho aqui V de T é igual a cosseno de T, certo? Por que que esse indutor vai atrasar? Perceba que a minha impedância, ela é W, J, L, certo? Isso daqui, eu tenho o meu W, o meu LW, o 90, né? O 90 aqui poderia significar um avanço de fase, né? Só que o que é que acontece? Aqui eu tenho 1 e 0, né? É igual a isso daqui, vezes a minha corrente, que eu vou colocar aí de W. Então, na verdade, esse indutor ele vem para cá para baixo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tiver aqui e diminuir, certo? Então, a minha corrente, ela vai ficar 1 sobre WL, 1 sobre WL, certo? E menos 90. Então, aqui já está em zero e aqui está em menos 90. Então, a gente já sabe que o indutor atrasa e o capacitor inverso. O capacitor inverso, ele vai avançar, apesar de ter o menos J dividido por... Acho que eu fiz errado isso daqui. Não, tá certo. Menos J dividido por WC, certo? Isso daqui eu vou ter o que? 1 sobre WC. E aqui eu tenho menos 90. Ou seja, parece um atraso de fase, né? Mas quando ele vai para lá para baixo, ele aumenta a fase. A nossa diferença de fase é 90. Eu vou apagar isso tudo aqui e vamos fazer a nossa primeira questão. Espero que tenha ficado claro isso daí. Então, respondendo a nossa primeira questão aqui, eu tenho aqui o nosso círculo trigonométrico, colocando a tensão no zero, e vou colocar a corrente no menos 90, como a gente já viu. Então, tem um atraso de fase. Agora, além disso, ele quer saber também o valor do componente, né? O valor do componente. Ora bolas, nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui. 15 vezes cosseno de 400t mais 30. E a gente pode até diminuir, gente, o 30 daqui e o 30 daqui, tá? Para ficar isso daqui zero. Não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui 15. Só para fazer isso. Sendo que se eu diminuir 30 da corrente, eu diminuo 30 da tensão também. Então, 15 dividido por 3, certo? E aqui eu tenho um cosseno de menos 90, né? Então, isso daqui vai dar menos 90. Eu tenho menos 90 e a minha tensão no zero, ela está atrasada. E quem é 15 dividido por 3? Quem é 15 dividido por 3? Eu vou fazer de novo, para que fique bem claro isso.
Eu botei 15 e aqui zero é igual a WL, com isso daqui 90 vezes I de W. Eu posso colocar isso daqui para cá, olha só. Posso colocar isso daqui para cá e achar a minha corrente, né? Ou melhor, eu tenho o seguinte. Poderia fazer assim também, vamos fazer assim logo. Tentar fazer assim. E aqui eu tenho a minha corrente, né? Então, a minha corrente ela vai ser 15 dividido por WL menos 90, né? Mas aqui eu digo que esse 15 dividido por WL é igual a 3. Então vamos colocar aqui 15 dividido por W. Quem é W? 400. O número L que eu quero achar, isso é igual a 3. Então eu vou passar o meu L para o lado de cá. O meu 3 para o lado de cá. 15 dividido por 3 é 5. Vai ficar 5 dividido por 400. Ficou bem bacana aí. E 5 dividido por 400 é igual a 12,5 mili. Então, nós temos aqui 12,5 mili. Certo? Eu não vou explicar o outro. Fazer logo a letra C aqui. Eu tenho um cosseno. Perceba o seguinte. Eu tenho aqui um cosseno de 60 e aqui um seno de 150, né? Vamos transformar isso aqui em cosseno. Deixa isso aqui intacto, tá? E vamos transformar isso daqui em cosseno. Para transformar em cosseno, vamos aqui. Eu tenho um seno, né? E o meu cosseno eu vou. Ou melhor, eu tenho um cosseno e eu quero transformar em um seno, né? Porque a gente vai deixar o nosso seno intacto. Então eu preciso fazer o quê? Colocar para a direita 90 graus isso daqui. Para isso ficar assim. Colocando para a direita é menos, né? Então isso daqui vai ficar menos 90, tá? Dá 2 vezes cosseno de 900t mais 140 menos 90. E o que é que acontece? Quem é 140 menos 90? Isso é igual a 50. Então eu tenho 50 aqui e 50 aqui também. Sendo assim, a minha tensão está aqui e a minha corrente está aqui. Então eu tenho um componente resistivo, tá? Se eu tenho um componente resistivo, a minha resistência, ela vai ser igual a quem? A simplesmente 20 dividido por 5, né? Porque se U é igual a RI, então U dividido por R, né? É igual a minha resistência. Então se eu pegar aqui 8 vezes seno de 900t mais 50 e 2 vezes seno de 900t, aqui ó, 20 vezes cosseno de 250t mais 60, que é igual a 5 vezes cosseno de 250t mais 60, eu corto cosseno com cosseno, fica 20 sobre 5, que é igual a 4. E para finalizar, nós vamos fazer a do meio. Nós temos aqui dois senos, então não precisamos é, não precisamos fazer transformações alguma. De cara aqui eu já vejo que
a minha corrente ela tá adiantada, né? Porque essa aqui é maior. Mas de qualquer forma, vamos fazer o método e colocar sempre a tensão em zero. Vamos vir aqui. E vamos diminuir 50 aqui, né? Diminuindo 50, isso vai estar 90. Então, percebe que a minha corrente ela vai estar bem aqui, ou seja, adiantada 90 graus. Então, o capacitor, certo? Ou seja, capacitivo, como temos aqui na letra B. E nós queremos saber nossa capacitância. Para achar nossa capacitância, nós temos que fazer a nossa reatância capacitiva. E ela vai ser igual a resistência, ou seja, o dividido por I. Então, 8 dividido por 2 é 4. Isso vai ser igual a 1 sobre W, que é quanto? 400, 900 vezes C. Então, 900 vezes 4, 900 vezes 4 é igual a 3.600. 1 dividido por 3.600 é igual a 2,7 vezes e elevado a menos 4. Vou colocar duas vírgulas para a direita. Quando eu coloco para a direita, diminui aqui, vai ficar 277 microfarads. 0,77 microfarads, que é exatamente o que eu tenho aqui. Vou explicar direito aqui para vocês. Eu tenho a minha impedância, né? Meu circuito aqui, um capacitor aqui, certo? E eu tenho aqui 8, um 50 aqui. Vai ser igual a quem? A minha impedância, que é menos J, dividido por WC, vezes quem? Vezes 2 vezes, ou melhor, 140. Esse J vai ficar menos 90, como a gente já havia visto. Então nós tiramos ele daqui, que é 1 sobre WC, isso daqui menos 90, né? E simplesmente a parte o meu módulo da minha impedância tem que ser igual a esse módulo aqui. Então 4 é igual a 1 sobre WC e a gente já fez essas contas.